Bom dia, esse aqui é mais um vídeo desse canal Vivo e no vídeo de hoje eu vou estar fazendo mais uma tier list, dessa vez outra de One Piece, só que agora dos personagens. E eu não sei quanto tempo vai ter esse vídeo, porque são mais de 200 personagens nessa lista, porque One Piece tem mais de 1000. Então tem muito personagem, eu vou tentar ser o mais direto e dinâmico possível, explicando por que eu devo gostar dele, por que eu achar bom ou não. Obviamente não é uma tier list sobre nível de poder, porque tem, sei lá, o Absalom, por exemplo, que nem deveria estar numa. Então é isso, eu não vou enrolar muito, eu vou ignorar alguns anos, tanto que eu já coloquei o Absolom E pra não enrolar tanto e perder tempo com ele, porque ele literalmente só existiu pra morrer e dar a fruta da invisibilidade pro Shiryu. Agora sim, falando sobre um personagem, o primeiro é o Akainu. O Akainu é um personagem um pouco controverso. Eu não entendo porque as pessoas odeiam tanto ele. Ele matou o Ace, mas foi mais burrice do Ace do que ele em si. Mas falando sobre o personagem, ele ainda é muito vago, a gente não tem um background, a gente não tem nem um pingo de desenvolvimento, a gente tem absolutamente nada. A gente só sabe que ele é absolutista no sentido de executar a sua justiça. E isso eu acho interessante para um marinheiro, porque torna ele meio ambíguo nesse sentido de herói ou vilão. Então eu gosto dessa ambiguidade, eu gosto dos poderes dele. Então eu vou deixar aqui no C de personagem decente, porque a gente não teve base pra achar que ele é bom ou ruim ainda, ok? A próxima é Alvin. O próximo, outro almirante, é o Aokiji. Eu gosto do Aokiji, eu acho que ele é o meu almirante favorito dos originais, e contando também o Fujitora e o Guimbu, porque ele sempre, desde o início, demonstrou também essa ambiguidade sobre certo e errado. Ele nem sempre esteve concordando com a Marinha, ele sempre é o cara que tá ali pelas redondezas, observando, principalmente agora no bando Barba Negra, ele claramente não está aliado de forma positiva, ele deve ser um espião, então ele é um personagem muito criativo nesse sentido. A fúria dele do frio, que congela e não sendo do gelo também, é uma sacada bem da hora. E quando ele aparece pela primeira vez lá no Dave Back Fight, né, no arco em si, cara, é sensacional, aquele impacto que ele teve para os Mugiwara é perfeito. Então, eu amo ele também. Cara, ele anda de bike na água. Ele é naturalmente muito bom. O próximo é o Apu. Depois do Apu a gente teve o Arlong. E o Arlong também é outro cara bem interessante, porque ele, se a gente fosse pegar só o Arlong Park, eu não acharia ele um personagem tão incrível. Mas pelo contexto que foi dado na Ilha dos Tritões, com aquela jogada de que ele só oprimiu os humanos porque os humanos oprimiram a raça dele anteriormente, teve todo aquele negócio com o Fischer Tiger, e ele depois abandonando os Piratas do Sol, etc. É uma sacada bem bacana de virada de jogo para justificar essa opressão que ele fez pra Vila da Nami. E ele em si já era um vilão muito vilanesco, né, nesse arco, que eu acho que eu gosto desse estilo, até porque ele de fato deu trabalho e teve todo um plano aí pra oprimir a Vila da Nami. Então eu acho que ele funciona muito bem como vilão, então eu vou deixar ele aqui no B, junto com o Aokiji. Depois temos o Bartolomeu, e o Bartolomeu é um personagem que eu gosto muito no sentido de carisma. Ele apareceu meio do nada, assim, como fã do Luffy, e só ele sendo fã do Luffy já é algo bem interessante, porque ele é literalmente um personagem que representa todo o fã de One Piece. Ele é literalmente um fã de One Piece em personagem, então eu gostei muito dessa ideia. O barco dele, sensacional, toda a tripulação é tematizada de Mugiwara, é muito engraçado. Então ele é um personagem que se resume a ser engraçado e carismático, ele cumpre muito bem isso. E ele também é bem útil, eu gosto da fruta dele. Então, eu vou deixar ele aqui no B também. Agora, tem o Capone Badge, que é mais um Supernova. E dos Supernovas, ele é um dos mais criativos e um dos mais desenvolvidos até o momento, junto com o LoL também, etc. E eu gostei muito da participação dele em Holy Cake. Ele teve essa, de novo, essa ambiguidade sobre não ser um cara totalmente do lado do Luffy, do lado do bem, mas também negociando literalmente com um mafioso. E também ele tem uma fruta muito criativa que, cara, até me surpreendeu em Holy Cake, ele virando, literalmente virando o castelo, né? Então, ele tem umas sacadas bem interessantes, principalmente agora no Novo Mundo. Então eu vou deixar ele aqui no B também, junto com a galera. Agora, o próximo é o Bellamy, e o Bellamy é outro personagem bem controverso, porque eu não gosto do Bellamy, eu acho que é impossível você gostar do Bellamy, porque ele é literalmente fracassado que se acha o tempo todo. Mas eu gosto da sacada que o Oda teve para fazer os paralelos entre a aparição dele em Jai e a aparição dele em Dressrosa. E também a gente conseguiu sentir uma mínima evolução, um respeito que ele ganhou pelo Luffy. E teve aquele soco também que é incrível, tá ligado? Então, o Bellamy ele gerou cenas boas, gerou momentos bons, teve paralelos bons, mesmo que o personagem seja irritante e um estereótipo de merda. Então, eu acho que eu vou deixar ele aqui no C, porque é justo, ele é meio mediano mesmo. A próxima personagem é a Belemer. A Belemer é uma boa personagem, eu gosto do papel dela que ela tem na vida da Nami, para as mensagens que
a Nami passa e como ela é atualmente. E a cena dela contra o Arlong também é muito impactante para o flashback do Arlong Park. Então eu acho que ela cumpriu muito bem o papel. Não tenho muito a dizer porque ela aparece pouco, mas eu vou deixar aqui no beijo, galera. Agora, falando em personagem feminino novamente, temos a Big Mom, que é provavelmente a personagem feminina que mais vai ter destaque na obra de One Piece, e é um destaque negativo. A Big Mom, eu vou deixar aqui já, porque ela é uma das piores Yonkous, a pior Yonkou, uma das piores personagens que aconteceu até agora. Ela literalmente é uma Yonkou, mas só é usada majoritariamente para viés cômicos e haha, ela caiu, meu Deus, ela ficou sem memória, meu Deus, cara. É o tempo todo ela sendo usada pra comédia, sendo que ela deveria impor respeito. Não teve nenhum momento na obra que ela impôs respeito, fora aquela conversa com o Luffy lá na Ilha dos Tritões que ela ficou babando aço, tá ligado? Fora aquele momento ela não teve uma imposição nenhuma. Ela tem menos imposição do que o Crocodile, que é um dos primeiros vilões. Tipo, é muito patético, não tem jeito. Até o design dela já é ruim, então foda-se, sabe? Próximo, agora uma personagem importante de verdade. A Hancock. A Hancock é uma personagem que não gosto, porque é o estereótipo de apaixonadinha pelo protagonista e, brincadeiras e humor com amor. Nossa, é muito batido, tá ligado? Mas eu gosto do background dela, se liga com os Beats. É bem interessante pela posição dela de rainha, né, imperatriz e esse Shichibukai, então ela tinha uma ligação mesmo com todo o passado sofrido como escravo, então eu gosto disso e gosto de um motivo para isso gerar essa insegurança perto dos outros, então é bem bacana, ela é bem trabalhada, tá ligado? E eu gosto porque ela é forte, ela apareceu um pouco mais ela de fato forte, ela é só um pacifista, então eu vou deixar aqui no B também. Próximo é o incrível Bug, e o Bug é um personagem que sem zoeira nem nada, eu gosto muito dele. Quando ele aparece, ele já é um vilão bem engraçado, mesmo que ele não seja amedrontador. E a maneira como o Oda vê usando ele durante o anime, o mangá, é sensacional. Ele é sempre usado de forma cômica, mas que quebra a expectativa totalmente. Cara, ele se tornou um Shichibukai. É literalmente só mentira, basicamente. Só por influência. Era do bando Roger e era amigo do Shanks. Caralho, Shichibukai automaticamente. Cara, é incrível. A cena dele se tornando Shichibukai e ele falando sobre isso é muito bom em Marineford. Então ele é um personagem muito engraçado e ele cumpre muito bem o papel dele. E eu acho que ele é um personagem que era simples, mas foi utilizado além do potencial. Então vou deixar ele aqui no A. Agora o próximo é o Caesarin, falando de personagem engraçado. O Caesar é um vilão novamente feito para ser engraçado. Tudo bem que ele tem todo um contexto maléfico, absurdo, mas no fim ele se torna mais um viés cômico avulso. Então, eu não gosto tanto dele como vilão, mas eu acho ele engraçado. Ele tem bons momentos como Caesar mafioso lá em Whole Cake. Então, eu vou deixar no mínimo aqui no C, tá? Agora, temos o primeiro Mugiwara dessa lista, que é o Chopper. E o Chopper é um caso complicado. Eu odeio o Chopper por alguns motivos. Primeiro, eu gosto do flashback dele, eu gosto de toda maneira como ele entra pro bando. Eu amo o Drum, mas a maneira como o Chopper é aproveitado dentro da obra é péssima. Até depois de Enies Lobby, ele não teve destaque nenhum. Ele só serviu como uma conveniência ambulante para gerar curas. A maior prova disso são os capítulos desse de One Piece. Ele tirou a cura pro gás do Queen do cu em muito pouco tempo. Tem aquele remédio dos Mix também que ele lembrou por algum motivo que existe agora vai curar o Zoro. Então ele literalmente só existe para curar convenientemente nos momentos que precisa. E eu acho isso patético. Ele se resume a esse personagem. E a personalidade dele seja irritante e inútil pra obra. Então eu não tenho como deixar ele acima do C. Eu vou deixar aqui no D. Ok? É bem simples. Agora, o Crocodile finalmente é outro personagem bom, mas Crocodile é um vilão que eu gosto bastante. Eu acho ele meio subestimado pela fandom, porque ele não tem um background, não tem um desenvolvimento incrível, mas eu gosto do papel que ele cumpre. Ele não exige um desenvolvimento tão incrível, porque Alabasta é muito mais sobre o contexto e toda a equipe, né, toda a Baroque Works, do que só o Crocodile como vilão individualmente. Então ele cumpre bem esse papel, e ele também é carismático, eu acho que ele tem uma personalidade interessante, todo o plano dele é muito da hora, tá ligado? Então eu vou deixar aqui no B, no mínimo. Do Flamengo, outro vilão muito bom e que também se assemelha bastante com o Crocodile, né? Porque Alabasta e Dressrosa tem vários paralelos, são dois Shichibukais, dois opressores nas sombras, então tem uma sacada bem da hora nesse paralelo dos dois. Só que o do Flamengo é basicamente um Crocodile evoluído. Ele é o melhor vilão de One Piece e é um dos melhores, o melhor vilão que eu já vi em qualquer anime mangá. Eu já fiz um vídeo há muito tempo atrás
explicando por que eu penso que ele é o melhor vilão, etc. Mas resumindo, eu gosto muito do background dele, eu acho ele um vilão muito humano, mesmo que ele seja tem um tom muito vilanesco padrão. Eu amo esse tom carismático, que brinca, brincalhão, mas que ao mesmo tempo é cruel, tá ligado? Mas tem um contexto pra isso tudo, e não é só jogar avulsamente. Então, ele cumpre todos os requisitos que eu acho bom em um vilão, então ele vai estrear o S. Segundo, nós temos o Ace, e o Ace é um personagem um pouco complicado de se analisar, porque ele teve muito pouco tempo na obra e só foi usado com impacto ali para Marineford. Mas, considerando que ele me impactou muito Marineford, foi um puta gatilho pro desenvolvimento do Luffy, eu considero ele cumprido bem o seu papel, então ele vai ficar aqui no C, tá ligado? Ele não teve tanto tempo para se tornar um personagem muito melhor, mas eu gosto dele, tá? Mas ele não tem nada demais mesmo. Seguindo, finalmente outro personagem relevante, o Barba Branca. E o Barba Branca é um personagem que ele apareceu pouco também em One Piece, mas quando ele apareceu, ele foi muito imponente. Desde a apresentação dele, a gente já foi apresentado com hype, e ele atendeu perfeitamente o hype. O homem mais forte do mundo, só que com o nerf de que ele tava velho e doente, mas ainda assim deu boas lutas, teve bons momentos, e claro, toda contextualização para sobre a família, sobre o bando e como ele trata o bando é perfeita, cara. O Barba Branca é um dos piratas mais gentis da história de One Piece, e mesmo que isso vá contra a pirataria comum, eu amo isso porque é usado de maneira tão agradável e tão imponente. A maneira como o personagem morre é incrível, cara. Caralho, aquela cena descrevendo todos os danos dele ele em pé. Pariu, velho. Nossa, é muito foda. Foda-se, tá ligado? Ele é, se foda pra caralho. Próximo agora é o Enel. E o Enel, infelizmente o Enel não é um personagem tão incrível como o Barba Branca. Mas o Enel, eu gosto do papel que ele assume como vilão em Skype. Ele põe muito medo. E a maneira como ele é derrotado faz sentido. E a maneira como o Oda conduz isso também faz sentido. Mas como ele não tem tanta exploração assim, é só um vilão vilanesco, como sempre, eu vou deixar ele aqui no C, tá ligado? Não muito acima disso. Agora, temos o Fisher Tiger, e o Fisher Tiger é uma das poucas coisas que eu gosto na Ilha dos Tritões. O flashback que ele tem, toda a contextualização pros Piratas do Sol, é algo magnífico, e toda a mensagem sobre racismo passada através dos humanos dos Tritões é potencializada nesse flashback dele. E a cena das as últimas palavras dele, que tanto lutou por preconceito, não conseguindo aceitar o sangue dos humanos depois de tanto ódio que ele viu, é tão humano que eu não sei como ele é um tritão. É basicamente isso, tá ligado? É fantástico, é um ótimo personagem, mesmo pouco tempo. Não tem como deixar abaixo do ar. Agora temos o Foxy. Depois do Foxy, temos outro membro do bando, que é o Frank. E o Frank é um personagem que eu amo, ele é muito carismático, desde a primeira vez que ele apareceu, mesmo que seja como vilão, ele já tinha um carisma, e a maneira como ele entra pro bando, e todo o flashback dele, toda essa reviravolta de ser apresentado como vilão e no fim virar um herói, é muito bacana e faz sentido, e me impressionou bastante. Além de que ele é muito criativo, cara. As invenções do Frank pós-time skip se potencializaram mais ainda, e boa parte das cenas de comédia que tem graça atualmente em One Piece são protagonizadas por ele. Toda a questão dos Megazord e brincadeira com o robô que o Japão tem principalmente é muito bacana. Então, ele é um dos meus Mugiwaras favoritos, então vai ficar aqui no A, no mínimo. Agora, temos o Fujitora, que é um dos almirantes mais recentes, e como ele não apareceu tanto fora a Dressrosa, eu não tenho muito a opinar sobre ele, precisa de um contexto geral a mais sobre. Mas eu gosto muito da ideia dele ser cego, usar o Haki, e ele não ser também muito unilateral no sentido de bom e ruim, e como ele colabora com a marinha. Ele ter anulado os sistemas Shichibukais, ele respeitar o Luffy, querer ver o Luffy, porque ele é um pirata diferente do normal, é algo muito da hora. Então eu acho que ele é muito agradável, tá ligado? E por ele ser agradável em tão pouco tempo, ele vai ficar aqui no B. O próximo é o Basil Hawkins, que é outro supernova random, então vai ficar aqui junto com o Sandom. Finalmente, outro personagem importante é o Dr. Hiluluki, do passado Chopper. E o Hiluluki é facilmente um dos melhores personagens secundários, no sentido de também aparecer em flashback, e boa parte do flashback do Chopper é incrível por causa dele. Os momentos finais dele falando aquela frase marcante sobre a morte das pessoas é o que marca até hoje, e é muito impactante, faz sentido total com o flashback que ele é inserido, além de ele ser um cara bem bacana. Então eu vou deixar ele aqui no B. O próximo é o Hold, da Ilha dos Tritões. Seguindo, temos Ivankov. E o Ivankov também é outro personagem que não apareceu tanto. Ele teve um bom destaque em Marineford e em Impel Down, mas não teve um grande desenvolvimento. Mas só a ligação dele com os revolucionários e com toda aquela sala que ele criou em Impel Down, com os Okamas, toda a brincadeira, todo o meme, é algo bem engraçado e foi bem inserido dentro da obra.
E os poderes também dele que envolvem a alteração dos hormônios, etc. É algo bem bacana. E é usado de maneira um pouco conveniente, mas dá consequência pro Luffy, então ele é bem usado, tá ligado? Ele é carismático, é um personagem forte, é bem usado e tem um bom contexto como revolucionário. Então ele vai ficar aqui no B. Na verdade, vai ficar aqui no A, porque ele é muito carismático, cara. Ele é muito engraçado, papo reto. Kaido. O Kaido é um personagem um tanto quanto difícil também de se analisar, pelo fato dele ser um vilão que já tá há muito tempo por aí, desde que o ano começou, mas ele não tem um flashback e nem desenvolvimento, mas a mensagem sobre morte que ele tem, essa busca incessante sobre morrer que nem alguém honrado, e a possível depressão que ele desenvolveu, e talvez seja a justificativa para ele beber tanto. Todas essas nuances que o personagem possui são bem interessantes, fazem com que ele não seja só um personagem forte e vazio. Mas por enquanto ele é mais vazio do que completo. Então eu não tenho como colocar ele em tão alto. Eu vou deixar ele aqui no C. Só no mínimo do mínimo, ok? Agora temos o Karui, que é o mascote da Vivinha Alabasta. Depois do Karui, temos o Katakuri. E o Katakuri é um personagem que eu amo. Ele também não tem momentos de background incrível. Ele tem um background, mas é bem simples e direto ao ponto. Só pra justificar a lealdade dele pra Big Mom e para as irmãs dele. Mas ele é um personagem que ganhou o respeito pela maneira como a luta com o Luffy se desenvolveu, tá ligado? Porque ele ganhou respeito pelo Luffy e foi uma luta tão justa e tão, tá ligado? Interessante se ver, porque foi muito diferente do comum e foi gerada principalmente pro Katakuri. Além dele ser muito forte, ter poderes muito interessantes, a maneira como ele respeita o Luffy, isso é justificável, é feito de uma maneira tão interessante, desenvolvida de forma boa e gradual durante o combate deles, é muito da hora. Eu acho que ele é um personagem que em pouco tempo conseguiu me atrair bastante. Além de que eu gosto da personalidade dele, ele é bem bacana. Ele tem uma imponência que me lembra um pouco do Barba Branca. Não tem nem um terço do respeito que eu tenho pro Barba Branca. Não tem. Mas é o mesmo nível, tá? É uma equiparação interessante. Então eu gosto do Katakuri. Eu vou deixar aqui no B. Agora temos Eustace de Kid, que é um dos poucos supernovas que não é random, mas que não fez porra nenhuma. Ele foi apresentado com o mais hype de todos e só apoiando o Novo Mundo e não demonstrou absolutamente nada até agora. Então ele vai ficar aqui no E, apenas. Agora, finalmente outro personagem relevante. Kizaru. Kizaru é outro almirante, o último deles, eu acho, dos que foram devidamente apresentados. Eu gosto bastante do Kizaru, eu acho interessante essa dualidade da preguiça e da furo da velocidade, tá ligado? Tipo, não combina nem um pouco, mas eu gosto do poder dele e ele usando, ele, na maneira como ele foi usado essa body também foi muito impactante. Então, eu vou deixar ele aqui no C, porque não tem tanto, mas eu gosto dele. Kobe, e o Kobe é um personagem que, foda-se, ele é chato, não deveria existir. Próximo, Krieg, de East Blue, foda-se, é chato, não deveria existir. Próximo é o Kuma, e o Kuma é um personagem muito da hora, porque a maneira que como ele aparece lá em Thriller Bark no final é muito surpreendente e do nada, e é um impacto muito da hora, e toda a construção que ele tem depois, com o exército revolucionário, sendo o experimento do Vegapunk, no fim se tornando um escravo em Marejóis, toda essa trajetória sendo construída minuciosamente, e todo ele salvando os Mugiwara também, cara, é muito da hora como o personagem do Kuma é construído de forma equilibrada e que não seja forçada e que seja interessante. Então eu respeito ele pelo personagem que é, eu vou deixar aqui no B. Barba Negra, e o Barba Negra é um personagem que eu respeito muito. Ele apareceu pouco, mas o pouco que ele apareceu é um dos personagens mais misteriosos da obra e que mais teve um motivo para existir interessante. Ele é um rival do Luffy, é um rival perfeito pro Luffy, principalmente pela contextualização com Ace, a surpresa que ele fez em Marineford com as duas frutas. Ele é um personagem que é muito cativante, interessante e tem potencial em tão pouco tempo de tela que ele tem na obra. Então, por tudo isso, literalmente só por causa disso, na verdade, eu vou deixar ele aqui no A. O próximo é o Kuro, do East Blue. É. O próximo é o Kairos, de Dressrosa. Eu gosto bastante do Kairos. Eu acho ele um personagem muito da hora em personalidade. Ele é forte, ele é um guerreiro romano, literalmente. E o contexto dele com a Rebecca é bem da hora. Então eu vou deixar aqui no bem. Caralho, tem muito personagem do bem. É o LoL, outro personagem finalmente importante e é facilmente o mais desenvolvido de supernovas depois do Luffy. Eu gosto bastante da história do LoL. O flashback dele com o Corazon é uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida. Eu consigo chorar só de lembrar dele. E toda a jornada dele até o do Flamengo e a aliança dele com o Luffy que ele faz. E como ele vai começando a respeitar o Luffy, mesmo que de forma não 100%, né? Porque no fim eles são rivais no final do dia. Mas é bem diferente do início, que eles eram. O LoL só tava usando o Luffy. Então eu acho que a evolução da relação dele com o Luffy, a construção no flashback dele e a conclusão em Dressrosa, o que ele está assistindo agora em um ano, além dos poderes dele serem tão interessantes, façam com que ele seja um personagem praticamente perfeito. Então ele vai ficar aqui
junto com o do Flamengo e o Barba Branca no S. O próximo é o Rob Lute, que é aqui o da CIP0, mas eu vou analisar o da CIP9. E sendo sincero, eu acho ele um personagem bem fraco no sentido de vilão. Ele não tem uma contextualização tão grande porque também tem toda a CIP9, etc. Mas ele é literalmente um assassino em massa que luta pela justiça, que ele acredita que é muito absolutista, vibe Akainu também. Então, ele é muito simples e direto ao ponto, mas a luta com o Luffy dele é tão foda que eu vou deixar ele aqui no C ainda, tá ligado? Ele vai ficar aqui no mínimo, pelo menos. Seguindo, temos o Marco, que é o personagem que ganhou muito mais atenção agora no arco de Wano, mas justamente quando ele apareceu lá em Marineford, ele já era bem interessante. Eu amo o poder da Fênix, eu acho um dos poderes mais interessantes e lindos de One Piece. E também é um personagem bem carismático. Ele é carismático e tem um poder da hora. Esse é o Marco, e ele é basicamente só isso, mas já é o suficiente para eu deixar ele aqui, no mínimo, no B. Agora, seguindo, temos o Going Merry, que é sim um personagem One Piece, porque ele não é só um barco, é um dos barcos, um dos objetos mais humanos que eu já vi em qualquer obra fictícia, e gerou uma das cenas mais emocionantes da obra. Tem uma construção muito minuciosa, mas que faz sentido e que faz você se apegar com ele. E eu não consigo explicar tanto o porquê. É uma maneira genial como eu construí esse personagem, então eu vou ter que ser. Eu vou ser obrigado a deixar aqui no S, porque ele é perfeito. Agora o próximo é o Mihawk. E como a gente não tem tanta coisa no Mihawk, eu só vou falar que ele é foda. E a luta dele com o Zoro é muito foda, a aparição dele é muito foda. E é isso, ele é literalmente só foda até agora, eu vou deixar aqui no C. Bom, agora temos o Momo de Wano. O Momo é uma criança, ele é uma criança, por isso que ele é chato, é por isso que ele não é tão maduro, é por isso que ele é meio irritante. Foda-se, cara, foda-se, o Momo é um lixo. Eu não quero nem comentar sobre o personagem, pelo amor de Deus, esqueçam que ele existe. Agora sim, outro personagem de respeito pra compensar o Momo. O Moria, o Gekko Moria de Thriller Bark. O Moria, ele não é um vilão que eu gosto tanto, eu acho bem irritante, o poder dele é da hora, mas ele é muito mal usado, porque o Moria, quanto mais ele suga sombra pra dentro dele, ele mais fraco fica, ele mais apanha. Mas, no contexto que ele é usado, ele é bacana. E é só isso, ele é só foda-se, tá ligado? Eu não acho ele tão terrível assim, por isso que eu vou deixar aqui no C. Mas também não tem nada demais, ele não tem nada de bom praticamente. Agora, outro personagem é o Bon Clay. O próximo é o Galdino, que é outro personagem de Alabasta, que eu gosto bastante porque ele é engraçado. A fúria dele é engraçada, o 3 na cabeça dele é engraçado, ele é usado de maneira engraçada e volta em Impel de maneira engraçada. Então ele é engraçado, ponto. Ele vai ficar aqui no B. Agora outra Mugiwara, finalmente, é a Nami. E a Nami, novamente, no caso do Chopper. Eu amo o flashback dela, é uma das personagens femininas com melhor desenvolvimento, se não o melhor que eu já vi assim no geral. Mas ela é muito mal aproveitada na obra. A personagem dele é terrível também, não gosto da personagem, que é o tipo genérico que bate no protagonista, fica puta e blá blá blá. Mas, cara, depois da Enies Lobby, novamente ela perdeu muito destaque, ela só virou um suporte ambulante que depende muito dos outros. Esse é o problema geral dos Mugiwaras. Tudo bem que ela não foi feita para ser uma lutadora, uma combatente, mas como é um shonen, boa parte do destaque vai ser em lutas. E não desenvolver isso na personagem é muito falho. Então ela não tem tanto assim. Mas como eu gosto muito dela em vários sentidos, ainda vou deixar no B. O próximo é o Panda Man. Temos o Rayleigh. O Rayleigh é um personagem que eu amo, ele é muito carismático desde o início que ele apareceu. E ele contribuiu muito para no sentido do Haki. Ele é o segundo, ele é o imediato do Gold Roger. Ele treina o Luffy, então ele foi muito bem usado durante a obra. Ele é bem carismático, é um personagem interessante também com aquela vibe misteriosa. E é da antiga geração, então ele tem um contexto bacana. E pelo contexto e pelo carisma, ele entra aqui no B facilmente. Agora temos a Rebecca, mais uma personagem típica que o Luffy salva em arco, que é inútil em todos os sentidos. Que incrível! Agora, depois da Rebecca, temos outra personagem, Mugiwara, a Robin. Robin, novamente, entra no fator ótimo flashback e péssimo aproveitamento. Só que além do péssimo aproveitamento, a personalidade da Robin é uma das piores de One Piece. Ela é literalmente uma porta. As interações dela com o bando são terríveis e só funcionam naquela expectativa inicial que tem lá no pré-time skip. Mas o pós-time skip não tem isso, então ela fica bem sem graça e bem sem sal. Então, sendo sério, eu acho ela até pior que o Chopper. Enfim. O próximo é o Corazon. E mais uma vez, finalmente, um personagem bom. O Corazon é um personagem que adiciona muito para o flashback do LoL e que me fez jogar para caralho. Ele é muito da hora, ele tem um twist muito bacana na obra, uma dualidade muito interessante, então eu vou deixar aqui no A, ok? Depois temos o Sabo. Literalmente um Ace 2.0, que incrível! Depois o Sabo, mais o Mugiwara, agora o Sanji. E o Sanji é um personagem que eu amo, é um dos meus personagens favoritos por causa de todos os momentos dele. Todo o primeiro flashback, depois várias nuances, vários foreshadowing sobre
sobre ter algo mais e depois passar a ser revelado em Whole Cake. Toda a contextualização com a família dele é incrível e perfeita, muito bem feita. Ele tem um estilo de luta da hora, ele pega fogo na perna, ele é muito da hora, mas ele é um gado ambulante que é terrível no sentido cômico e é muito mal aproveitado no Novo Mundo. Então, mesmo que ele seja um dos meus, meu terceiro personagem favorito, eu vou ter que ser justo e deixar aqui isso no ar. Não vou poder colocar no S porque o Oda odeia o Sanji. É simples. Depois temos Senhor Pink, que é outro com flashback incrível. É a maneira como ele é apresentado pra gente odiar só pela aparência e ser só mais um random de Dressrosa é incrível. Porque depois é totalmente quebrado com um flashback que contextualiza toda essa roupa e toda essa bizarrice do personagem e faz com que ele seja um dos personagens mais humanos da obra. Então, o flashback dele me fez chorar pra caralho também, então vai ficar aqui no B. Agora temos o Shanks, cara. Shanks é foda. Ele é só foda. Por quê? Porque ele é foda, simples. Poseidon, a Shira Roche, chata pra caralho, puta que pariu. O Smoker, que é um personagem que, novamente, também é um personagem que aparece no pré-time skip de forma muito boa, é importante, mas depois é mal aproveitado durante o pós-time skip. Ele é apresentado como um rival do Luffy, o cara que vai caçar o Luffy, mas nunca rivalizou com o Luffy depois do Haki, então ele é bem patético. É muito mal aproveitado, vou deixar aqui só no C, tá? Opa, o Spandan. Próximo Mugiwara, o Sop. O Sop também é um dos meus Mugiwaras favoritos, segundo atualmente. É o personagem mais humano da obra, o que a gente mais pode se identificar. E toda a construção sobre ele ter um desenvolvimento com o Sogeking, ele querer perder esse medo, mas não que seja algo oficial, tá ligado? Tipo, ele tem uma evolução durante o time skip, mas ele não deixa de ser o cara medroso que é. Mas ele tem seus momentos de glória, tem seus momentos de ascensão que nem qualquer humano normal teria em momentos que precisa. Então, ele tem um desenvolvimento meio que montanha-russa, meio inconsistente, que é feito de uma maneira muito realista e que faz com que o personagem seja incrível. Também, todas as mentiras que ele conta se tornando verdades de maneira plausíveis e ele tendo cenas incrivelmente engraçadas com o Luffy. E toda a treta dele em Enies Lobby e Water 7 é muito bem feita. Então, é um personagem muito completo. Vai ficar aqui no S. Agora, a próxima personagem é outra Mugiwara, oficial, entre aspas, que é a Vivi. E a Vivi é uma personagem que não tem tanto destaque, porque ela só aparece em Alabasta, basicamente. Mas eu gosto de como ela é usada, tipo, ela é mais do tipo, precisa genérica que vai se salvar pelo herói, nossa, que incrível. Mas é um precisa genérica bem feito e que contextualiza muito bem pro arco. Ela tem um flashback interessante, toda a história dele com o mano lá, que é ali dos rebeldes de Alabasta, é muito da hora. É uma pessoa da hora, tá ligado? Tipo, não é nada demais, mas é da hora. Vou deixar aqui no B. Depois ao Paul, temos o Zoro. O Zoro. Eu vou ser sincero, galera. Infelizmente, é um dos piores personagens de One Piece, porque ele não tem desenvolvimento. Não, ele tem um desenvolvimento mínimo, mas ele é uma porta que só vai perdendo carisma conforme a obra anda. E se resume a literalmente só ser foda em lutas. E ele não faz sentido nenhum, ele resiste a coisas impossíveis. E é isso, ele é o Zoro. Ele é foda, mas é só isso, ele só é foda. Então eu vou deixar aqui no A, porque ele é muito foda. E eu gosto do Zoro, mas ele é muito simples, é até demais pro Mugiwara. Agora outro Mugiwara, uma sequência incrível aqui. É o Brook. E o Brook é um personagem que eu amo. Eu acho o flashback dele o mais triste da obra, um dos mais tristes que eu já vi em anime, e um dos mais impactantes. Toda a história com Biggs no saque sendo contada. A contextualização com o Labum, que é um personagem apresentado lá no início, é incrível. Ele tem muito carisma. O furo dele é super interessante, é muito mais interessante ainda no pós-timeskip, principalmente de Holy Cake, que ele bate de frente com a Big Mom, cara. É muito da hora, ele é um personagem que é corajoso, é bem usado durante a obra, é carismático e o único problema é as cenas cômicas, que não são tão engraçadas, mas eu amo ele, então eu vou deixar aqui no ar. Próximo, o Luffy. Realmente um personagem muito ruim, cara. Nossa, eu odeio o Luffy. Que isso, eu odeio. Temos o Gaimon, que não é um personagem tão importante, mas eu vou colocar na lista porque ele aparece em um episódio, ele não é filler, muita gente considera filler, mas não é. Mas ele é muito engraçado, a história dele é muito funcional, tipo, é um draminha bobo e tudo mais, descontraído ali pra East Blue, mas que funciona, me impactou bastante, eu gosto bastante da personagem dele, a ideia do personagem é muito da hora. E sendo sincero, ele seria agora melhor do que metade dos que são atualmente, então eu vou deixar ele aqui no ar, ok? Porque ele é muito da hora, cara. Seguindo, temos o Garp, que é o avô do Luffy. Ele é muito importante, mas o Garp apareceu bem pouco, mas o pouco que ele apareceu, ele foi muito engraçado, ele foi muito carismático, ele é muito foda, o hype em cima dele é absurdo. Então tudo isso faz com que ele seja o próximo da hora. Então eu vou deixar aqui no ar. Depois, temos o Calgara do flashback do Kung Knowledge em Skype. E pelo flashback todo ser incrível, toda a autoridade sobre crenças religiosas e ciência, e ser de maneira tão profunda e dramática que impacta muito. Tudo isso faz com que o Calgara seja um personagem que eu ame muito. Então eu vou deixar aqui no ar, ok? Depois temos a Labum, que eu já citei no flashback do Brook, mas eu amo a Labum no sentido que
Ela é apresentada no início e depois tem uma contextualização lá com outro personagem super importante em Thriller Bark. Então, a construção do Labum é muito da hora, ela sendo o rival do Luffy, ele desenhando o símbolo dos Mugiwara é muito bacana, é uma coisa bem boba, mas bem fofa. Então, me agradou bastante quando apareceu, vai ficar aqui no B. Agora, os próximos, a gente tem o Kanjuro, e o Kanjuro é um personagem interessante, porque eu amo a maneira como o Oda constrói as nuances sobre ser o traidor desde o início, e é impactante porque ele, toda a Dressrosa foi só pra salvar ele, pra no fim ele ser o traidor, e foi revelado depois só em um ano, então teve tudo que ele causou foi muito impactante, mas eu odeio ele como personagem, ele é muito mal carismático, e sendo sincero, ele ser o traidor é meio pouco impactante no sentido que, porra, ele é um palhaço, ele se veste que nem um palhaço, então não é tão impactante como poderia ser. Então, até como traidor, que é o único papel que ele tem na obra, ele meio que falha. Então eu vou deixar aqui no D. Mas agora o Kinemon é S. Kinemon é um dos personagens mais da hora secundários já feitos, e talvez o mais da hora dos secundários. Ele tem uma contextualização com a promessa que ele fez para a esposa e todo esse peso como líder dos bainhas e ter que honrar o Oden depois de 20 anos, ele tem todo um peso como personagem que é bem construído, ele é muito carismático, a maneira que ele é apresentado é fantástica, ele é apresentado em partes, tá ligado? Porque ele foi dividido pelo log por caso, então é um personagem que é muito bem apresentado, ele tem um ótimo contexto, a gente tem muita aproximação com ele, e ele é muito carismático, e também, se ele for confirmado como morto nos capítulos recentes, vai ser muito impactante, uma das cenas mais impactantes da obra, assim, bem sincero. Um Monkey D. Dragon é um personagem muito misterioso. E a gente não posso analisar tanto ele, mas pelo pouco que a gente viu dele, eu acho que ele é um personagem que tem um papel muito interessante dentro da obra. Então só por isso eu vou deixar ele aqui no C. Mas a gente tem bem pouco dele, não tem nem como eu deixar no B, tá ligado? Não tem como deixar ele acima disso, sendo sincero. Os próximos é o Shiki, Leão Dourado, que é um personagem que eu não gosto tanto porque ele só foi criado, canonizado para ser usado no filme Gold. Mesmo que eu goste bastante da habilidade dele, não gosto como ele é usado no filme. E também na obra ele não foi aproveitado. Ele é só dito como um rival do Roger e foda-se, basicamente. Então, eu não gosto tanto da utilização dele. Mas ele também não é ruim, porque ele mal aparece. Então eu vou deixar aqui no C. Depois temos o Wars, que é um vilão de Thriller Bark. E ele é muito melhor que o Mora, no sentido de vilão. Mas como ele não tem, ele é literalmente só uma cobaia, eles são uma criação, eu não vou deixar ele tão alto. Vou deixar aqui só aqui no C. Mas agora sim, temos o Noland, que é um personagem que eu gosto bastante. Ele é um dos meus favoritos do Skype e tem todo o flashback com o Calgara, que como eu já expliquei no Calgara em si. Mas agora sim, temos o Gold Roger. O cara que começou todo o One Piece com um dos ares mais misteriosos da obra. E é muito carismático. Ele no flashback do Oden, mesmo que tinha pouquíssimo do personagem, já foi muito engraçado e muito carismático. Então, eu amei como ele foi usado. Ele é um personagem sem fruto, que é muito apelão também. E ele, sincero, é o Rei dos Piratas. Ele tem todo um hype. A cena dele rindo no 967 é uma das cenas. Se não, uma das cenas não. A melhor cena de mangá já feita da história. Então, porra, ele é muito foda. Vou deixar aqui no C, no S, foda-se, tá ligado? É isso. Depois, temos o Pedro, que é um dos poucos Minks que teve um certo destaque. E eu gosto bastante do Pedro. Ele tem um carisma, ele tem uma conexão com o amanhecer e com os Piratas Roger, do Oden, bem interessante. Tem uma motivação de personagem muito bacana, que se contextualiza com o ano, então liga Zou com o ano, bem interessante. Então gosto dele, ele é bem trabalhado. E o sacrifício dele também é bem bacana, né? Tudo bem que ele não matou o Perspério, foi bem zoado, mas eu gosto do Pedro. Vou deixar aqui no B. A próxima é Carrot, que infelizmente não é o mesmo exemplo, porque ela é muito mal aproveitada na obra. Ela é apresentada como uma possível nova Mugiwara. Ela tem um carisma, eu gosto das cenas comics que ela tem, mas ela é muito mal aproveitada. Tipo, ela mata uns Rano em Holy Cake, usando Moto Slang, e em um ano só apanha. É isso, é uma personagem foda-se. Então vai ficar aqui no D. Agora, Goinsani. Goinsani não. É, tá, Fawcett Mary. Meu Deus, calma. Fawcett Sunny, caralho. É um outro barco, mas como a gente não teve todo o drama do Mary, ele não tem nenhum sinal de ser um personagem tão humano como o Mary, eu só vou deixar aqui no C, tá? Eu gosto do barco, ele é bem da hora, ele tem umas mecânicas bacanas, mas é só isso. Depois temos o Orochi, é um personagem feito por sediado, então eu vou odiar ele, eu vou deixar aqui no E. A próxima é o Otama. A Otama é uma das poucas personagens crianças em anime que eu acho carismática e não que seja irritante. Eu gosto do poder dela porque é apresentado logo no início, e porque vai ser usado na Guerra de Wano, então ele tem toda uma contextualização para ser usado até agora. É muito importante, mesmo que eu acho muito Deus Ex Machina, como ela aparece na Guerra do nada. Ainda assim, ela é uma personagem que ela tem uma importância, ela tem carisma, e eu acho da hora todo o contexto com o Luffy, todo o draminha que ela teve. Então eu vou deixar aqui no B. Depois temos Oden. Um dos personagens mais cativos em tão pouco tempo que eu já vi em uma obra fictícia. Ele é incrível. Ele deu uma das cenas deu cenas incríveis.
E é só isso. Todo mundo ama o Oden. Se você odeia o Oden, você é burro. Não tem literalmente nenhuma explicação pra você odiar o Oden. Ele é incrível. Enfim, galera. Sobrou muito personagem aqui que eu não coloquei. Porque, cara, tem muito personagem. Eu vi que colocou só personagens que tem papéis em arcos. Eu coloquei os mais importantes dos arcos que foram postos. Tipo, tem esse mana aqui que é da Frota, vou deixar aqui no D. Tem o Caco, que ele é da hora, vai ficar aqui no C. Tem esse Randall que nem lembro quem é. Tem o Brog, fica no D, tá ligado? Tipo, os personagens muito foda. Tem a Quadro, fica aqui no C, tá ligado? Tem esse Randall aqui que é lixo, esqueci o nome. Mas ele é irritante pra cara. Tem o Ramep, bem bacana, ele é bem estiloso, letra B. Tem Chimney, é uma criança da hora, fica no B. Tipo, tem uns personagens vários que faltaram, tá ligado? Vou colocando aqui. Mas no geral eu coloquei os principais, tá ligado? Que eu gosto, etc. Eu dei minha opinião geral sobre eles. Eu acho que é o suficiente, tá ligado? Tipo, não tem muito o que acrescentar. Mas é isso basicamente o vídeo. E é isso. Tchau, essa é só a minha opinião. Fui.